A vida de Helena era um quadro de cores suaves e harmoniosas. Casada com Pedro, um arquiteto charmoso e atencioso, ela desfrutava daquela estabilidade confortável que muitos almejam. A casa no subúrbio, com seu jardim florido e a rotina previsível, das manhãs de café e dos jantares tranquilos, era o cenário de sua felicidade. Seus amigos a viam como o exemplo de um casamento bem-sucedido, e ela não tinha motivos para discordar. Amava Pedro, apreciava sua gentileza e a segurança que ele lhe proporcionava. O passado, com suas arestas e turbulências, parecia uma memória, distante, quase desbotada, até que ele voltou. Ricardo surgiu na cidade como uma sombra do passado, um espectro de uma época que Helena acreditava ter enterrado para sempre. Ele era seu primeiro amor, aquele que marcou sua juventude com paixão e intensidade, mas também com dor e um final abrupto e amargo. A separação havia sido um furacão de acusações, lágrimas e palavras cortantes, deixando cicatrizes que Helena levou anos para curar. Vê-lo novamente, parado em frente à sua floricultura favorita, onde ela comprava suas rosas semanais, a atingiu como um raio em céu azul. Ricardo não havia mudado muito. Os mesmos olhos verdes penetrantes, o sorriso torto que sempre a desarma, a aura de intensidade que a atraía e a assustava na mesma medida. Ele a abordou com uma timidez surpreendente, como se temesse sua reação. "Helena, quanto tempo?" ele disse, a voz um pouco rouca, carregada de uma emoção contida. O nome soou estranho em seus lábios depois de tantos anos. Helena sentiu um nó na garganta, uma mistura de surpresa, desconforto e uma ponta de uma emoção antiga que ela pensava estar extinta. "Ricardo", ela respondeu, a voz mais firme do que se sentia por dentro. "O que você está fazendo aqui?" Ele hesitou por um momento, como se reunisse coragem para o que estava prestes a dizer. "Eu precisava te ver, Helena. Precisava te contar a verdade." Nos dias que se seguiram, Ricardo e Helena se encontraram em segredo, em cafés discretos e parques desertos, como amantes proibidos em um filme antigo. A cada encontro, a verdade que Ricardo revelava desmantelava a realidade cuidadosamente construída de Helena. Ele contou uma história de lealdade e sacrifício, uma narrativa que a fazia questionar tudo o que ela acreditava saber sobre o fim de seu relacionamento. Segundo Ricardo, a separação não havia sido resultado de desconfiança ou falta de amor, mas sim de uma dolorosa decisão que ele tomou para protegê-la. "Havia algo acontecendo, Helena", ele explicou, seus olhos verdes fixos nos dela com uma seriedade implacável. "Alguém muito próximo de você estava te traindo. Uma traição que poderia ter te destruído." Helena ouvia em choque, as palavras de Ricardo ecoando em sua mente como um trovão distante. Quem poderia ser? Em quem ela confiava tanto a ponto de uma traição ser devastadora? Ricardo continuou, a voz carregada de uma dor antiga. "Eu descobri tudo. Tinha provas, mas eu sabia o quanto você amava essa pessoa, o quanto confiava nela. Revelar a verdade teria te causado uma dor imensa, te dilacerado por dentro. Então, eu fiz o que achei que era certo. Eu terminei com você. Criei uma briga, disse coisas horríveis, fiz você me odiar. Era a única maneira de te afastar, de te proteger daquela dor." As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, enquanto ela processava as palavras de Ricardo. A raiva, a mágoa que ela carregava por tantos anos, começaram a se dissipar, substituídas por uma confusão avassaladora e uma pontada de gratidão inesperada. "Quem era?" Ela sussurrou a voz embargada. "Quem estava me traindo?" Ricardo hesitou novamente, o olhar sombrio. "Eu não posso te dizer, Helena, ainda não. Essa pessoa ainda está na sua vida." O segredo de Ricardo lançou uma sombra escura sobre a vida de Helena. Ela olhava para Pedro com novos olhos, tentando encontrar nele qualquer sinal de deslealdade, mas só via o homem gentil e amoroso com quem havia construído sua vida. A dúvida, no entanto,
Era uma semente venenosa que começava a germinar em seu coração. Ao mesmo tempo, a presença de Ricardo reacendeu uma chama adormecida dentro dela. As lembranças de seu amor jovem e apaixonado voltaram à tona, misturadas com a admiração pelo sacrifício que ele havia feito. Havia uma conexão inegável entre eles, uma compreensão profunda que o tempo não havia apagado. Helena se encontrava em um dilema moral excruciante. De um lado havia a lealdade a Pedro, o homem que era seu presente, sua segurança, seu companheiro. Eles compartilhavam uma história, um lar, uma vida construída com carinho e respeito. A ideia de destruir essa felicidade a aterrorizava. Do outro lado havia Ricardo, seu passado, o amor que nunca foi totalmente esquecido, e agora, o peso de seu sacrifício. A possibilidade de que ele fosse realmente o amor de sua vida e que ela tivesse vivido todos esses anos sob uma falsa premissa era perturbadora. A atração que ela sentia por ele, a familiaridade reconfortante de sua presença, a faziam questionar se ela havia realmente encontrado a felicidade plena ao lado de Pedro. A tensão em casa começou a aumentar. Helena estava distante, absorta em seus pensamentos, lutando com o turbilhão de emoções que a consumiam. Pedro notava sua mudança de comportamento, sua tristeza velada, sua falta de entusiasmo. Ele a questionava, preocupado, mas Helena não conseguia compartilhar a verdade sem trair a confiança de Ricardo ou arriscar a própria sanidade. Em um encontro secreto, Helena confrontou Ricardo. "Você precisa me dizer quem era", ela insistiu, a voz desesperada. "Eu preciso saber a verdade para poder tomar uma decisão." Ricardo a olhou com uma tristeza profunda. "Eu queria te proteger, Helena. Ainda quero. Revelar essa verdade pode te machucar mais do que você imagina. Mas viver na ignorância está me destruindo." Ela retrucou, as lágrimas nos olhos. "Eu preciso saber com quem estou vivendo, em quem posso confiar." Finalmente, relutantemente, Ricardo cedeu. Ele sussurrou um nome que atingiu Helena como um golpe físico. Era alguém que ela amava e confiava profundamente. Alguém que sempre esteve presente em sua vida, um pilar de apoio e carinho. A revelação era tão chocante, tão inesperada, que Helena cambaleou, sentindo o mundo ao seu redor girar. A verdade era uma faca afiada cravada em seu coração. A pessoa que Ricardo havia protegido era sua própria irmã, Sofia. Sofia, sua confidente, sua melhor amiga, a pessoa em quem ela depositava toda a sua confiança, havia tido um caso secreto com Pedro antes de eles se casarem. Ricardo havia descoberto a traição acidentalmente e, conhecendo a fragilidade emocional de Helena na época, optou por afastá-la da dor da única maneira que considerou possível, tornando-se o vilão em sua própria história de amor. O mundo de Helena se estilhaçou em 1000 pedaços. A imagem de sua vida feliz e estável se desfez, revelando uma teia de segredos e decepções. A lealdade a Pedro agora estava manchada pela revelação da traição original, e o amor que ela sentia por ele parecia contaminado pela sombra da desonestidade. Ao mesmo tempo, o sacrifício de Ricardo a atingiu profundamente. Ele havia carregado esse peso por anos, permitindo que ela o odiasse para poupá-la de uma dor ainda maior. O amor que ele sentia por ela era inegável, um amor altruísta e protetor que a tocava em um nível visceral. Helena agora se encontrava em uma encruzilhada dolorosa. A lealdade ao marido, o homem com quem ela havia construído uma vida, estava em conflito direto com o amor por Ricardo, o homem que a amou o suficiente para deixá-la ir. A traição de sua própria irmã tornava a situação ainda mais complexa, lançando dúvidas sobre todos os seus relacionamentos e sua capacidade de confiar em alguém. A escolha que Helena precisava fazer era brutal. Permanecer com Pedro significaria viver com a sombra da traição passada e a dúvida constante sobre a profundidade de seu amor.
Voltar para Ricardo significaria reviver um passado tumultuado e arriscar a estabilidade que ela tanto prezava. E, acima de tudo, ela precisava lidar com a dolorosa revelação sobre sua irmã. Uma traição que talvez doesse mais do que qualquer outra. O dilema moral de Helena era um abismo entre o conforto do conhecido e a incerteza de um amor que nunca morreu. Ela precisava mergulhar fundo em seu coração, questionar suas próprias verdades e descobrir qual caminho a levaria a uma paz genuína, mesmo que essa paz viesse acompanhada de dor e perda. A vida de Helena, antes um quadro de cores suaves, agora era uma tela em branco, esperando as pinceladas de uma nova e incerta realidade. A decisão de Helena não foi imediata. Ela se afastou de Pedro, criando uma distância física e emocional que ele não conseguia compreender. As noites tranquilas deram lugar a um silêncio pesado. Os cafés da manhã se tornaram rituais solitários. Helena precisava de tempo para processar a avalanche de revelações, para separar a verdade das camadas de mentiras e omissões que haviam tecido sua vida. Ela se encontrou novamente com Ricardo, não mais em segredo, mas com uma necessidade urgente de entender. Queria saber cada detalhe, cada nuance da época em que eles se separaram, a dor que ele havia suportado sozinho, a motivação por trás de seu sacrifício. Ricardo se abriu completamente, revivendo a angústia de sua decisão, o medo constante de que a verdade viesse à tona e machucasse Helena ainda mais. Enquanto ouvia, Helena percebia a profundidade do amor de Ricardo, um amor que a colocava em primeiro lugar, mesmo que isso significasse sua própria infelicidade. Comparava essa abnegação com a aparente falta de transparência de Pedro, e a balança de seus sentimentos começava a pender. A confrontação com Sofia foi inevitável e excruciante. A irmã negou inicialmente, mas as lágrimas nos olhos de Helena e a firmeza de suas acusações a fizeram desmoronar. Sofia confessou o caso com Pedro, justificando-o com uma vulnerabilidade emocional passageira e um sentimento de insegurança em relação ao relacionamento de Helena. A traição de Sofia doeu profundamente, quebrando a confiança que Helena depositava nela desde a infância. O laço fraternal parecia agora frágil, manchado pela deslealdade. Helena se viu isolada, cercada por pessoas que, de maneiras diferentes, haviam manipulado sua vida. A estabilidade que ela tanto valorizava se revelou uma ilusão, construída sobre segredos e sacrifícios silenciosos. Ela precisava reconstruir sua vida, mas desta vez sobre um alicerce de verdade e autenticidade. A decisão final não foi uma escolha entre dois homens, mas sim uma escolha sobre quem ela queria ser. Ela poderia permanecer na segurança confortável de seu casamento, fingindo ignorar a traição passada e a complexidade de seus sentimentos. Ou poderia se arriscar a buscar um amor que havia sido interrompido, um amor que a valorizava o suficiente para protegê-la da dor, mesmo que isso significasse sua própria perda. Helena escolheu a verdade. Ela se sentou com Pedro, a luz suave da tarde entrando pela janela da sala. Sua voz era calma, mas firme, enquanto ela compartilhava o que havia descoberto. Não houve gritos ou acusações raivosas, apenas uma tristeza profunda e uma resolução inabalável. "Eu sei sobre você e Sofia", ela disse observando a cor sumir do rosto de Pedro. "Sei sobre o sacrifício que Ricardo fez para me proteger." Pedro tentou se defender, implorando por seu perdão, insistindo que o caso com Sofia havia sido um erro do passado, que seu amor por Helena era verdadeiro e presente. Mas as palavras dele soavam vazias diante da verdade que agora os separava. "Eu não posso mais viver nesta mentira, Pedro", Helena declarou, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. "A confiança foi quebrada. Eu preciso seguir meu próprio caminho, encontrar uma felicidade que seja genuína,
construída sobre a verdade. A separação foi dolorosa, mas necessária. Helena deixou a casa no subúrbio, levando consigo apenas o essencial e um coração pesado, mas determinado. Ela precisava de espaço para se curar, para processar a perda de sua antiga vida e para descobrir quem ela era além do casamento com Pedro. Ricardo a esperou pacientemente, sem pressioná-la, oferecendo apenas seu apoio silencioso e sua presença constante. Ele entendia a complexidade de suas emoções, a dor da traição de sua irmã, a confusão em relação ao seu casamento. Ele estava disposto a esperar o tempo que fosse preciso para que Helena encontrasse seu próprio caminho. Lentamente, enquanto Helena se reconstruía, ela começou a olhar para Ricardo com novos olhos. Via além do amor juvenil e da paixão intensa, enxergando o homem maduro, leal e altruísta que ele havia se tornado. Havia uma compreensão profunda entre eles, uma história compartilhada de dor e sacrifício que os unia de uma maneira única. Amor que floresceu entre eles naquela segunda chance não era o turbilhão apaixonado de sua juventude, mas algo mais calmo, mais seguro, enraizado em respeito e admiração mútua. Ricardo a amava por quem ela era, com suas cicatrizes e suas vulnerabilidades, e Helena encontrava nele um porto seguro, um lugar onde a verdade não precisava ser temida. A vida de Helena não voltou a ser o quadro de cores suaves e harmoniosas de antes. As cores eram mais vibrantes agora, tingidas pela experiência da dor e da superação. Ela havia perdido a ilusão de uma felicidade perfeita, mas havia encontrado algo mais real e duradouro: a liberdade de ser autêntica e a coragem de amar novamente, desta vez com os olhos bem abertos para a verdade. O dilema moral a havia confrontado com suas próprias prioridades, e ela havia escolhido a integridade e a busca por um amor que resistisse ao tempo e às provações. Um amor que havia sobrevivido a segredos e sacrifícios, esperando pacientemente por sua segunda chance. A jornada de Helena para a cura e a redescoberta não foi linear. Houve momentos de profunda tristeza pela perda da vida que ela conhecia, de raiva pela manipulação e pela traição, e de incerteza quanto ao futuro. Ela se reconectou com sua arte, encontrando na pintura uma forma de expressar as emoções complexas que a consumiam. As cores em suas telas se tornaram mais intensas, refletindo a turbulência interna e a emergente força que ela começava a sentir. Ricardo foi um apoio constante, mas nunca invasivo. Ele a deixava ditar o ritmo da relação, oferecendo apenas sua presença e sua escuta atenta. Não havia pressão para reviver o passado, exatamente como fora, mas sim uma construção gradual de algo novo, baseado na honestidade e na confiança que a provação havia fortalecido. Com o tempo, a amargura em relação a Pedro diminuiu, substituída por uma compreensão melancólica. Ele havia agido por medo, e talvez por um senso distorcido de proteção, mas suas ações haviam causado dor. Helena conseguiu perdoá-lo, não por ele merecer, mas por sua própria paz de espírito. O relacionamento com Sofia permaneceu tenso, a confiança abalada. A reconstrução desse laço seria um processo longo e delicado, exigindo tempo e uma dose significativa de perdão mútuo. A relação de Helena com Ricardo floresceu em um ritmo diferente da paixão avassaladora da juventude. Era um amor mais maduro, fundamentado em respeito, compreensão e uma história compartilhada de sacrifício e lealdade. Eles construíram uma nova intimidade, explorando as facetas de suas personalidades que o tempo e a distância haviam transformado. Havia uma sensação de reencontro constante, uma alegria em descobrir as novas versões um do outro. Juntos, eles enfrentaram o futuro com uma cautela esperançosa. Não havia promessas de um conto de fadas perfeito, mas sim a certeza de um companheirismo genuíno e um amor que havia sobrevivido a provações significativas. Helena aprendeu que a felicidade não reside na ausência de turbulências, mas na capacidade de enfrentá-las com integridade
e ao lado de alguém que a valoriza por quem ela realmente é. A vida de Helena não era mais um quadro de cores suaves e previsíveis, mas uma tela vibrante e complexa, marcada pelas cicatrizes do passado, mas iluminada pela promessa de um futuro autêntico e um amor que havia resistido à prova do tempo e da verdade. Ela havia feito uma escolha difícil, enfrentando um dilema moral com coragem, e no final, havia encontrado uma paz que a superficialidade de sua vida anterior nunca poderia ter proporcionado. O amor que nunca foi esquecido havia retornado. Não como uma repetição do passado, mas como um novo capítulo, escrito nas páginas da verdade e da resiliência. E aí, curtiu essa história? Se você se emocionou com a jornada de Isadora e torceu por um novo começo, não esquece de deixar seu like. Ele ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também adoram histórias de reviravoltas e recomeços. Se você quer continuar acompanhando narrativas emocionantes e descobrir como personagens encontram força em meio a desafios, se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum vídeo novo. E para a gente continuar essa conversa, me conta nos comentários o que você achou da decisão de Isadora. Você esperava que o amor florescesse de uma forma tão inesperada? Sua opinião é super importante. Compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam uma boa história cheia de sentimentos. E lembre-se, às vezes, os finais felizes vêm de onde menos esperamos. Até a próxima!